Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui logo cedo. Chega deixando aquele seu like, comenta e compartilha, porque foi difícil dormir. Não foi fácil digerir a derrota para o CSA, não só pelo resultado, mas pela péssima atuação. A forma como o time não jogou ou apenas entrou em campo. Vamos debater aqui no nosso Café Vascaíno a pior derrota da temporada. Ontem, durante a transmissão, inclusive eu fiz uma enquete e 73% também pensam igual a mim. Pior jogo do Vasco no ano. Não foi só na Série B, não. Na entrevista coletiva, o técnico Emílio Faro chegou a dizer que o primeiro tempo foi preponderante, foi determinante para o resultado final. Pode ser, o Vasco não levou gol, né? No segundo tempo, 0-0, mas um primeiro tempo muito abaixo da crítica. Um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo que nem de longe lembrou o Vasco. A destacar, talvez, não sei se você concorda comigo, a vontade do Yuri, só. No mais, a zaga, um horror. Do lateral ao lateral, do direito ao esquerdo. Danilo Boza teve uma péssima atuação, além de ter falhado grotescamente no segundo gol e sentido isso. O Andrei Santos, que é aquele moleque que é um motor, que arrasta o time, que leva para o campo ofensivo, sumido. Nenê tentou, mas só tentou. Não teve efetividade. O nosso bloco ofensivo, Figueiredo, que falhou no primeiro gol, na cobrança de escanteio, talvez não fosse ele o cara para estar marcando o zagueiro do CSA, mas era com ele que estava. Raniel, perdido entre os zagueiros. Alex Teixeira ainda não conseguiu se encontrar. O Emílio Faro poderia ter feito a modificação no primeiro tempo, mas ele tem adotado um discurso, e entendo, mas discordo em alguns momentos, de que a ansiedade é o grande desafio do Vasco. Vencer a ansiedade do torcedor, a ansiedade pela volta à Série A. Ele até na entrevista coletiva disse, olha, o Vasco não sobe nos próximos 5 jogos, nem contando de ontem, porque dos 5, né, com o de ontem eram 4 fora de casa, agora restam 3. Bahia, dia 28, depois recebe o Guarani e sai para jogar Brusque e Grêmio. Mas jogando o que está jogando, o Vasco vai precisar, Emílio, somar pontos fora de casa. E foram poucos os pontos somados fora de casa. O Vasco hoje tem 11 vitórias. Do G4, ele é o time que tem menos vitórias, ao lado do Grêmio. Só que o Grêmio ainda joga nessa rodada. Se é que pode-se dizer uma vantagem, a equipe do Tombense ter vencido ontem o Sport por 1-0. Está a 6 pontos, diminuiu a gordura, mas foi melhor a vitória do Tombense que o Sport. Se o Sport vencesse, ia para 37, ficaria a 5 pontos. Tombense tem 8 vitórias, o Vasco tem 11. Se o Vasco perder, pelo amor de Deus, né? Os 2 próximos jogos, o Tombense vencer, ele iguala com o Vasco na pontuação, mas não ultrapassa pelo número de vitórias. Então, assim, se a gente olhar, ainda tem uma gordura, mas o que nós vimos ontem do jogo foi pavoroso. Pavoroso. Nada deu certo. E ainda entraram jogadores no segundo tempo. O Bruno Tubarão, eu não vou chamar mais de Tubarão, só de Bruno. Um horror. Inversões de bola, passes para lateral. Mas ele não tem culpa. Culpa do Carlos Brasil, da 777 que deu aval e do Jorge Salgado que assinou essa contratação, a do Matheus Ribeiro, a do Lucas Oliveira. Esses jogadores que tecnicamente não somam ao time do Vasco. Eu ouvi de pessoas da SAF a seguinte resposta
para a vinda desses jogadores. Pô, mas tem que qualificar mais o elenco, mas tem que dar opções para o técnico, pro treinador. Sério? Essas são as opções? A gente vai cair num problema que vai ser o seguinte: quem está no banco vai ser sempre melhor que o titular. Matheus entrou, pô, não dá, cara. Léo Matos dizendo, não, tem que ser o Matheus titular. Um horror. Foi uma avenida ao lado do Matheus Ribeiro ontem. Uma avenida. Tudo bem, ninguém jogou bem, mas alguns conseguiram ser abaixo, muito abaixo de outros. Ferimentos leves, pelo resultado, pela posição na tabela, ok. Mas pela forma como nós atuamos, sinal vermelho ligado. Agora tem 9 dias de preparação para o jogo com o Bahia. O Vasco não joga nesse fim de semana, a rodada termina no domingo, mas o Vasco só joga no outro domingo com o Bahia fora de casa. Aí o torcedor fala assim, pô, vamos perder. Você diria, antes do jogo de ontem, que a gente ia perder para o CSA? Futebol tem muita surpresa. E o Vasco tem feito isso. Deixou 5 pontos nos 2 confrontos com o Vila Nova. Ontem mais 3. Só nesses 3 jogos são 8 pontos. Ah, todo mundo perde. Eu estou falando do Vasco. Não me interessa se o Grêmio perdeu, se o Bahia perdeu, se o Cruzeiro perdeu. Mas 8 pontos vai estar piscando o farol para brigar na liderança. Vai subir? Vai. A Série B, tecnicamente, ela é inferior à Série A muito. Mas esse Vasco, ele é muito inferior a quem está abaixo dele, 5º, 6º, 7º? Não. Então, se você olhar hoje, torcedor, o que nós temos envolvendo os clubes que brigam pelo G4, o Vasco está ali, tranquilo. Mas se decair agora não é hora. Ah, faltam 13 jogos, Azevedo, ok. Faltam 13. E aí? Nós vamos fazer o quê? Vamos jogar mal contra o Bahia? Vencer o Guarani? Jogar mal contra o Bruxo? Jogar mal contra o Grêmio? Embicar o nosso avião? Não. É hora de arremeter. De voltar a subir. E se for para contratar um treinador, que seja agora. Porque tem 10 dias. Depois vai vir com uma desculpa. Não, agora é jogo em cima de jogo, não tem tempo. Se é para trazer alguém, agora que conheça do mercado, é agora. Anunciar hoje, amanhã. Para ter uma semana inteira para trabalhar, conhecer alguns jogadores de perto e escalar para o jogo com o Bahia. Depois, não vejo necessidade. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto, muito obrigado pelo carinho. A live de ontem foi espetacular, o resultado foi péssimo, mas tecnicamente, para o canal a live foi espetacular. Muito obrigado, galera.